A gente vai ver um básico de matemática necessário para o próximo vídeo, que é sobre a lei de Gauss. Vamos ver primeiro o sistema de coordenadas esféricas. Nós já vimos o cilíndrico e com isso a gente fecha o sistema de coordenadas que vamos usar daqui para frente, que são o retangular, o cilíndrico e o esférico. E o outro assunto é ângulo sólido. A gente está acostumado com o ângulo no plano e vamos ver como fica o ângulo em caso tridimensional. Vamos lá. Coordenadas esféricas. O sistema de coordenadas esféricas é baseado na intersecção de três figuras, sendo que cada uma pode definir todos os pontos do espaço. A primeira figura é uma esfera, com centro na origem e raio R. Variando o raio dessa esfera de zero a infinito, eu vou ter todos os pontos do espaço. Depois vem um cone com altura infinita, com seu vértice na origem e seu eixo coincidente com o eixo Z, e fazendo um ângulo θ com esse eixo. Esse θ é metade do ângulo interno do cone. Quando vario esse θ de 0 a π, eu vou ter novamente todos os pontos no espaço. E o terceiro é um meio plano, parecendo uma porta, com a dobradiça sobre o eixo Z. O ângulo desse plano em relação ao plano XZ é φ. E quando eu vario o φ de 0 a 2π, eu dou uma volta completa, eu vou ter todos os pontos no espaço. Agora, para definirmos apenas um ponto, basta combinarmos essas figuras. Combinando um cone com um ângulo θ e um plano com um ângulo φ, eu vou ter uma reta na intersecção dessas figuras. Essa reta comum contém todos os pontos com coordenadas θ e φ. Agora, se eu intercepto essa reta com uma esfera de raio R, a gente tem apenas um ponto. E esse ponto vai ter coordenadas r, θ, φ. Desenhando aqui em separado, tenho então um ponto definido pela distância r, que ele se encontra em relação à origem, a reta entre o ponto e a origem, fazendo um ângulo θ em relação ao eixo z, e sua projeção no plano xy, fazendo um ângulo φ com o eixo x. Então, as coordenadas são r, θ, φ, nessa ordem. Temos ainda os vetores da base desse sistema de coordenadas. O ER orientado da origem ao ponto P, o Eθ orientado ao longo de um arco do eixo Z em direção ao ponto P, e o Eφ orientado do plano XZ em direção ao ponto ao longo de um arco paralelo ao plano XY. Esses três vetores são perpendiculares entre si e unitários, tamanho e módulo igual a 1. Vamos ver como se define um elemento de área e um elemento de volume nesse sistema de coordenadas esféricas. Considere um elemento de área infinitesimal de coordenadas r, θ, φ. Veja, esse lado dentro de um ângulo dφ está a uma distância r da origem e essa reta vai fazer um ângulo θ com o eixo z. A sua projeção no plano xy é r seno θ. Vamos colocar aqui em cima. Pegando essa reta e fazendo uma varredura dφ, a gente tem esse arco infinitesimal de extensão r seno θ dφ. Temos então definido um dos lados da superfície infinitesimal. Agora eu pego essa reta r e faço uma varredura em θ. Isso me define o outro arco, que é o outro lado do elemento de área. Multiplicando os dois, eu vou ter que dA é igual a R2 seno θ dθ dφ. O R2 tem unidade de metro quadrado e os outros são adimensionais. Portanto, a unidade do dA é metro quadrado, como era de se esperar. Para produzir um elemento de volume, basta pegar esse elemento dA e fazer com ele uma pequena varredura em R, um dR. Assim, eu tenho que o elemento de volume é R2 seno θ dr dθ dφ. A sua unidade, além da unidade do R2, a gente tem também o do dr, e no final dá metro cúbico, que é de se esperar para volume. Agora um lembrete para não confundir a coordenada radial r do sistema de coordenadas esféricas e do sistema de coordenadas cilíndricas. Em coordenadas esféricas, é um vetor ou uma reta que sai da origem em direção ao ponto de interesse. E em coordenadas cilíndricas, é um vetor ou uma reta que sai do eixo z em direção ao ponto. Portanto, sobre uma reta perpendicular a esse eixo, chegando ao meu ponto de interesse. Então, repetindo, em coordenadas esféricas em relação à origem, enquanto que em cilíndricas em relação ao eixo z. A gente vai usar o mesmo r minúsculo para esses dois sistemas de coordenadas.
Alguns livros-textos usam símbolos diferentes para esses dois sistemas de coordenadas. Aqui a gente vai usar o mesmo para os dois, que é esse R minúsculo. Esse R minúsculo escalar é o módulo ou tamanho do vetor R. E como todo módulo ou tamanho, ele é sempre maior ou igual a zero. Não existe um R negativo. Vejamos a definição do ângulo sólido. Considere um cone com o vértice P com uma abertura infinitesimal e interceptando uma superfície. A distância que isso ocorre é r e a área interceptada é dA'. Aqui no desenho ele está meio exagerado para poder ser visualizado, mas na realidade essa área é infinitamente pequena. Esse dA' tem um vetor normal, um vetor unitário n perpendicular a esse elemento. A gente define o ângulo sólido infinitesimal dω por isso aqui, sendo que ER é um vetor unitário orientado do ponto em direção ao elemento de área. Veja que o elemento de área é infinitesimal, então ela é quase um ponto. No desenho, o ângulo sólido é essa calota. Ele não é mais uma linha, ele é uma superfície tridimensional. A gente pode reescrever essa equação. Se o ângulo é infinitesimal, então um pequeno trecho do cone é como se fosse um cilindro. Dessa forma, eu tenho a área dA' inclinada em relação ao eixo do cilindro. Aqui no pontilhado, na vertical, fica um plano perpendicular ao cilindro. O vetor normal à superfície é esse n circunflexo. E o vetor ER está aqui, no eixo, e faz um ângulo θ com a normal. Portanto, o produto escalar desses dois vetores unitários dá simplesmente cosseno de θ. Usando isso na equação 1, a gente fica com isso, dA' cosseno θ sobre R2. Voltando para o desenho, como o ângulo entre o ER e o N é θ, então esse triângulo retângulo é também θ, e logo o outro ângulo interno desse retângulo é 90 menos θ. Como a linha vertical e horizontal estão a 90 graus, então o ângulo entre a superfície dA' com a vertical vai ser θ. Então a projeção do dA' no plano perpendicular vai ser dA, ou seja, dA é igual a dA' cosseno θ. Usando isso, a gente obtém que o ângulo sólido é uma área infinitesimal dividida pela distância ao quadrado. Vamos comparar com o ângulo no plano. O ângulo no plano, que vocês todos conhecem, é isso aqui. Aqui eu tenho dois pontos e as retas ligando elas ao ponto de referência. Eu tenho um arco de circunferência de raio R. As retas interceptam essa circunferência formando um arco de comprimento dL. E o ângulo dθ é definido como o comprimento desse arco dL dividido pelo R. Como eu divido metro por metro, essa grandeza é adimensional. Mas se usa uma unidade auxiliar, que é o radiano. O ângulo sólido é no espaço 3D e em relação a uma esfera de raio R. Numa área dA qualquer sobre ela, de qualquer geometria, não precisa ser necessariamente uma circular. Pode ser uma com um perímetro totalmente arbitrário sobre essa esfera. Dividindo essa área pelo raio da esfera ao quadrado, eu vou ter o ângulo sólido. Portanto, no ângulo no plano, a gente trabalha com o arco da circunferência. Aqui a gente trabalha com uma área de uma esfera. E no ângulo sólido, eu divido metro quadrado por metro quadrado e vai dar também uma grandeza adimensional. E da mesma forma que o ângulo no plano, a gente usa uma unidade auxiliar que é o esferoradiano, cujo símbolo é SR minúsculo. Então tudo gira em torno de uma esfera. E vamos usar isso então para calcular alguns ângulos. Primeiro vamos ver como fica o ângulo sólido quando a gente usa uma calota esférica. E para isso vamos colocar o cone com o seu eixo coincidente com o eixo Z e seu vértice na origem. Apenas um lembrete que esse desenho aqui está exagerado, é apenas para a gente poder visualizar melhor. O ângulo aqui é um infinitesimal dθ e a área da calota DAC é também infinitesimal. E o meu ângulo sólido aqui, vamos calcular a área dessa calota. Em coordenadas esféricas, um elemento de área dA é dado por isso aqui. Para saber a área da calota, basta integrar o φ de 0 a 2π. Vai dar isso. Portanto, meu ângulo sólido infinitesimal vai ser 2π seno θ dθ. Vamos calcular alguns ângulos. Então, nossa forma do ângulo depende do θ, que é o ângulo da lateral do cone em relação ao eixo Z. Vamos abrir esse cone até 90 graus. Integrando esse θ de 0 a π sobre 2, vai dar 2π esferoradiano. O desenho seria algo como isso aqui.
E abrindo o cone até 180 graus, ou seja, integrando de 0 a π, vai me dar 4π esfero-radiano. E o desenho seria algo como isso, uma esfera completa. Então veja que no ângulo no plano, um giro completo é 2π, e o ângulo sólido em uma abertura completa é 4π esfero-radiano. Ok? Vamos para o resumo. Vimos coordenadas esféricas, onde as coordenadas de um ponto no espaço são dadas por r, θ, φ, sendo que r é a reta que sai da origem em direção ao ponto, e θ é o ângulo dessa reta em relação ao eixo z. E o φ é em relação ao plano xz, na parte positiva do x. Mas é melhor lembrar que é em relação ao eixo x. Agora, cuidado com a definição que é usada em cursos de matemática. É diferente do que usamos aqui. Em física e engenharia, o θ é em relação ao eixo z e o φ em relação ao eixo x. E é esse padrão que nós vamos usar. E depois nós vimos nesse sistema de coordenadas o elemento de área infinitesimal dA e o elemento de volume dV. O segundo assunto que nós vimos foi o ângulo sólido, o ângulo no caso tridimensional, que é dada pela área em uma esfera de raio r dividido por r². E depois vimos que esse ângulo varia de 0 até 4π esfero-radiano, que é uma varredura total no espaço, enquanto no plano ele vai de 0 a 2π radianos, que é um giro completo no plano. É isso aí.